Amém? Vamos continuar aqui. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse tema. Estou pecando muito. Às vezes o pecado tem se multiplicado de uma maneira que você vai fazer o quê? E agora? Você já pecou tanto que você se vê na situação de se questionar. Você sabe fazer? Ah, Senhor, me perdoa. Não é somente perdoar, mas há também aí algumas questões a serem resolvidas. Olha só. Primeiro, o que é pecar? O que é? Você sabe o significado? O que é pecado? Ah, não, eu já nasci no pecado, isso é natural. O mundo é pecaminoso, isso é coisa normal. Mas tem um significado, eu vou dizer agora. Pecar significa o quê? Desobedecer a Deus. Não seguindo os seus mandamentos. É uma pessoa que despreza os comandos de Deus, despreza o que a Bíblia diz. Por exemplo, você tem a sua família, seus filhos, seu filho vai crescendo, você vai ensinando, você vai ali incentivando, falando, olha, você não pode fazer isso. Mas ele não te dá ouvidos, não te dá a devida atenção, e ele começa então a ter influências externas que acabam então cometendo pecados, e o pecado que vai ficando de uma maneira exagerada, porque o mundo é sedutor, às vezes é uma coisinha de nada, um pecadinho aqui, quando você vê, já está totalmente envolvido numa situação pecaminosa. Isso aqui, falta de obedecer a Deus, falta de dar atenção às regras, às leis que o Senhor deixou. Olha só, efeito do pecado. Vocês conhecem essa palavra? Efeito? Porque quando você se apega ao pecado, parece assim, que quanto mais você tem aquele ato, mais você vai ficando, o pecado vai enraizado em você, e se torna algo seu, algo assim que você tomou posse, mas você precisa, às vezes a pessoa não consegue nem se livrar daquilo, é uma pressão, é algo assim que enraizou em você, são várias coisas para chegar a essa situação e você acaba sendo prisioneiro do pecado. Tudo por quê? Por causa de influências. Não é fácil essa situação, é difícil, porque o mundo ele nos atrai de uma maneira muito forte, não é só pessoa. Eu preciso o quê? Reconhecer que eu pequei. Eu preciso falar, realmente não está bacana, não estou obedecendo a palavra de Deus, tenho desprezado os meus pais, desprezo minha mãe. Quer saber? Eu vou sair caladinho e eu vou para a festa. Minha mãe não vai saber de nada. Aí chega, vai dormir, aí fala, filho, ontem você chegou em casa tarde, onde você estava? Eu estava na igreja. Mas na verdade aquilo é só um engano. E isso que acontece é uma pessoa que está pecando de uma maneira que já vai tirando tanto prazer que ela já é ali escrava do pecado, ela está conectada de uma forma muito grande com o pecado, e isso traz prejuízo, isso é muito perigoso, é grave, não sei se vocês viram esses dias para trás, a gente teve um terremoto lá na região da Turquia, eu tenho conhecidos lá na Turquia. Eu não sei se vocês viram, quantas pessoas morreram, vocês viram? Teve terremoto ali.
né? Parece que 7, 9, 10 mil pessoas, né? São muitas pessoas, parece que agora já, o número já aumentou de uma maneira muito grande. Né? De repente, foi uma coisa que aconteceu assim, de uma hora para outra. Né? Um tremor de terra ali na Turquia e abalou tudo. E coisas, né? Uma coisa assim que nunca tinha acontecido. De repente, as pessoas são pegas de surpresa e aqueles prédios desabam, vocês viram? Né? Pessoas ali, debaixo dos escombros, com celulares, né? Pedindo socorro, vem cá, me ajudar, eu estou sozinho, né? Vocês viram ali uma ave, né? Um papagaio, algo tão inofensivo ali, junto com a pessoa, presa na casa. Olha só. Imagine se a pessoa deixa o pecado para lá e de repente ela está indo naqueles prédios, é o que a palavra de Deus diz. O Brasil, né, muitos brasileiros que moravam ali na Turquia também, né, que aconteceu tudo isso. Então, às vezes a pessoa não obedece a palavra de Deus, ela despreza, né? Ela começa lentamente se desviando e quando ela vê, ela já está totalmente envolvida naquilo, né? A pessoa não percebe que está nessa situação. Então, porque a pessoa deixou de obedecer, deixou de seguir os mandamentos de Deus, não obedece mais, né? Não é mais um discípulo. Ele mesmo, com suas próprias vontades, diz: eu sei, eu sou capaz, já sou maior de idade, é meu direito, ninguém manda em mim, agora eu resolvo, meu direito. Ok, seu direito, vá, mas e futuramente você tem acesso a isso? Não é fácil, né? O pastor estava dizendo alguns dias atrás, né? Estava vendo a pregação, com tantos tópicos, coisas que acontecem, né? De repente, então a gente precisa ter atenção a isso. Acho que a Beatriz quer dizer alguma coisa. Então, eu trabalho numa escola que é de Getsemane, né? E aí a idade das crianças é de 6 anos. Aí a professora estava ensinando o que para eles? Crianças que às vezes fazem coisa errada. Estava lá com esse tema. Aí ela disse assim, perguntou: se você não obedece, o que acontece? Qual a consequência disso? Né? Quando você não... Aí a criança falou assim: desculpa, a consequência é o quê? O perdão? É isso? Não, por exemplo, assim, ó, né? A criança nasce. Aí, por exemplo, rouba, fala mentira e tal. Qual é a consequência de tudo isso? O que vai acarretar futuramente aquela pessoa? Né? Porque se a pessoa peca, ela tem um perdão, ok? Mas qual vai ser o resultado daquele pecado? É isso que eu estou dizendo. Então, a gente teremos consequências positivas ou consequências negativas do seu ato. Então, criança com 6 anos, vocês acham que elas têm pecado ou têm consequências dos seus pecados? Né? Aqui hoje nos cultos tem criança, não tem? Ou não? Tem uma ali. Mas olha só, nós precisamos entender que nós somos pecadores e nós temos consequências em relação aos nossos atos. Então é preciso entender claro isso, que a criança de 6 anos, ela já entende que ela tem consequência se ela fizer algo errado, né? Ela é professora de criança, né? Na escola, né? Então, ela já é formada, né? Fez pedagogia, agora vai fazer mestrado, né? Muito bem. Eu fico muito feliz porque ela está ali já
né, de uma maneira preventiva, que aquelas crianças não tenham consequências ruins. Consegue entender? Mas olha só, quando a pessoa está numa prática pecaminosa, Deus, olha só. O que acontece? Quando você está numa prática pecaminosa, você se afasta de Deus, né? Mas as suas maldades, olha só o que está dizendo, né? Às vezes você pensa assim, deixa pra lá, azar. Não, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só, está vendo? Se eu não dou atenção, não respeito a lei do Senhor, e eu continuo com minhas próprias práticas, o Senhor está observando que eu estou cada vez mais envolvido com o pecado. O que acontece? O Senhor, Ele acaba desviando o seu rosto de nós. Porque Deus não tem pacto com o pecado, né? Ele já não ouve mais. Há uma separação, né? Você acha que Deus ele compartilha com o pecado? Não, há uma separação ali, é como se, né, ficasse frio a relação. Olha só. Olha isso. Isso está escrito em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Então, se nós não damos atenção, falamos, azar, eu vou continuar do meu jeito, e a pessoa vai cada vez mais se envolver no pecado, por exemplo, né? Às vezes você compra uma fruta, né? Aí você chega lá naquela fruta e fala, mas isso aqui tá bom não, isso aqui tá suja, feia, fedendo. Não, você escolhe as melhores frutas, ok? Não é assim? Então fala, não, essa aqui eu não vou nem olhar, nem quero saber, né? Deus também tem um projeto perfeito para nossas vidas, uma coisa boa para nós. No momento certo isso vai acontecer. Mas nós não podemos levar isso de brincadeira, né? Já viu aí nas redes sociais quantas influências nós temos? Às vezes negativas e às vezes muito positivas, né? Mas o fato é que o mundo tem muita falsidade, muitas seduções, e as pessoas acabam acreditando nisso e causam muito prejuízo, né? O pecado está tão enraizado, as redes sociais estão seduzindo as pessoas. Você viu, acho que mês passado, né, uma pessoa aqui do Brasil envolvida com futebol, né, e estava ali diante de uma mulher, né, uma modelo ali toda sensual e tudo, e ele ficou tão seduzido com aquilo, e falou, não quero nem ver, né? Porque, meu Deus, o que é isso? Nossa, essas imagens ficam vindo. Quando você vê, a gente já foi seduzido por aquilo. Não acontece com vocês, não? Você está no celular, de repente, aparece uma imagem ali, né? Vamos dizer, não permitida, você olha assim, minha esposa não está aqui, tem ninguém perto. O que você faz? Você fecha a página ou você acaba sendo seduzido por ela? Né? Tanto faz, homens quanto as mulheres. Às vezes você está ali no celular, aí de repente, né, uma mulher vê ali, um homem bonitão, né, que vem com corpão, o que você faz? Você passa a tela ou você é poder ficar sozinho para dar uma espiada? Eu sei que não é fácil isso. Nós precisamos de muito cuidado, né? Porque o pecado vai nos esfriando, olhem só. Né? O que Isaías está dizendo, né? A pessoa está na prática pecaminosa, né? Por exemplo, você recebeu Jesus, você é um cristão, você vem à igreja, você participa do louvor, você se emociona na mensagem, você se arrepende, você muda, e aí você volta
E aí você, eu vou sair desse ambiente, porque eu sou cristão, então é melhor eu sair daqui de perto, né? Mas com o tempo você começa a ser seduzido por aquela situação, né? E você fala assim, não, na verdade a igreja só estava visitando, né? Eu não sou crente assim, totalmente, não. Você tem que ser verdadeiro, você tem que dizer, não, eu sou cristão sim, eu não quero participar dessas coisas, né? Você precisa ter atitude, né? Às vezes a pessoa vai embora para casa e aí vai dormir, né? E não tem assim aquele período de oração, por exemplo, né? De manhã não ora, à tarde não ora, à noite não ora. E a gente precisa dessa prática, né? Marcos, no capítulo 1, está dizendo que nós sempre precisamos aproveitar os momentos para orar, né? Você levantou pela manhã, leia um versículo da Bíblia, ore ao Senhor, agradeça a Ele, né? Pela força que Ele te dá para sair, para trabalhar, a inteligência, a habilidade nas mãos, né? Para construir coisas, por exemplo. Agradeça pela família, peça ao Senhor um cuidado, né? Em relação aos seus filhos, à sua casa, né? Pedindo ao Senhor que te livre de todo mal, de todo acidente, assalto, né? Que tudo seja destruído em nome de Jesus. Peça isso, né? Você fez isso, vai tomar seu café, vai trabalhar, né? Por exemplo, eu mesmo tenho essa prática de manhã, né? Na hora do almoço e à noite, né? De manhã, fui lá, orei, tomei meu café, despedi, né? Da minha esposa, da casa, e eu saio de moto, né? O portão se abre, eu dou aquela olhada, vejo que está tudo bem, e eu falo, Senhor, né? A câmera da minha casa, sempre antes de sair, eu falo isso. O sangue de Jesus proteja a minha casa, evite de um acidente, de um assalto. Proteja, Deus, por favor, né? E eu sei que o Senhor está atento a isso. Eu sei que o Senhor tem prazer na minha oração, né? Às vezes de manhã eu falo, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, né? Você precisa, se aconteceu isso, você pode também confessar ao Senhor e Ele vai apagar os seus pecados. Mas é importante que você confesse, né? Porque Deus sabe tudo sobre nós, tudo, né? Mas a sua vida precisa de equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa pecaminosa, né? Pecadora. Então, o pecado ele acaba provocando essa frieza espiritual. E o que nós precisamos é ser aquecidos pelo Espírito Santo. Olha só, número 2. Então, né, nós já oramos, né? Mas se você não ora, dando lugar ao pecado, o diabo vai perceber que você está frio e ele vai dizer assim, opa, presa fácil, bora. E o diabo então começa a lançar, né, ali flechas sobre a sua vida, para colocar, por exemplo, uma mentira, né? Ele começa a lançar sobre a sua mente, né? Porque se você não ora, é uma presa fácil para o diabo. Então o diabo começa ali com o seu plano, né? Atacando a sua mente. Às vezes você está ali e você começa a pensar assim, olha só o que diz no versículo. Vós tendes por pai ao diabo. Olha só. É a palavra de Deus. E quereis satisfazer, né? Dá prazer. Olha só. Dá prazer ao diabo, as mentiras, né? Você gosta, aquilo te satisfaz,
né? Como já disse, você fala, é meu direito, eu posso. Então, em querer satisfazer os desejos do nosso Pai, ele foi homicida. Conhece essa palavra, homicida? Homicida é aquela pessoa que mata, é aquela pessoa que já sai com planos de destruir através da morte. Olha, o diabo ele vai lançar essas setas na nossa vida, né? Ele percebe, ele não brecha, ele fala, ele vai vir, eu vou contra ele, né? Às vezes uma pessoa está ali à noite, alguém vem contra ela, né? Aí ali um assassinato, no outro dia você vê no jornal quantas pessoas acometidas pela violência, né? Pessoas que foram mortas. Eu tenho certeza que Deus não tem prazer nisso. Mas por quê? As pessoas estão desprezando a Deus, elas têm prazer no pecado. Precisa cessar, isso precisa ser cessado em nome de Jesus. A gente precisa dar ordem para que o diabo bata e retirado. O que nós precisamos é nos manter firmes, em pé. Está aqui no versículo. O diabo ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. O diabo, ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, como está em João capítulo 8, versículo 44. Né? Então o diabo ele vai lançando contra nós, né? Coisas que vão nos minando, vamos sendo seduzidos ao pecado. Uma mentira, duas mentiras, três mentiras, as pessoas começam a planejar assassinatos, pessoas violentas, pessoas vingativas, que falam, o quê? Você está me devendo? Você não me pagou não? Espera um pouco, você vai ver. Ah lá, aquele crente lá, pegou dinheiro emprestado comigo, eu estou nervoso com ele, estou a ponto de estourar. Né? E você vai fazer o quê? Eu me emprestei para ele 2.000, ele não me paga. O que é isso? É meu salário. E ele está fazendo isso comigo? Pois é. A culpa é dele? Não. A culpa é de quem? A culpa é sua. Por que a culpa é minha? Sim, você aceitou emprestar para ele esse dinheiro. Você aceitou. Você poderia ter dito não. Você tinha uma escolha, sim ou não. A palavra nos ensina em relação a isso, né? A Bíblia diz, né, que é melhor você dar à pessoa do que emprestar. A palavra de Deus fala assim, ok, você pode emprestar, mas com certeza, futuramente, essa pessoa tornará sua inimiga. Né? Vocês não sabiam que a palavra de Deus diz isso? Sim. Seja quem for, todas as pessoas. Né? Precisamos ter essa consciência. Né? Às vezes assim, um familiar, né? Tipo seu pai, ok. Né? Você está dentro de casa, você tem um amigo, alguém de confiança, cresceu com você, você conhece aquela pessoa, mas alguém que você ainda não tem todo o conhecimento, né? Vocês lembram quando eu falei das qualidades de um amigo, né? Foi sábado atrasado que eu preguei. Vocês lembram? Então cabe nisso, né? No próximo sábado eu vou trazer um tema diferente, cada dia uma novidade, também sobre amizade. Então no sábado vocês aguardam. Né? No outro sábado vamos ter também um tema muito profundo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim bem animados com a mensagem. Mas eu estou dizendo, se é um amigo, né, um amigo verdadeiro também, você pode emprestar. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ama mesmo? Né? Então você fala, Senhor, eu te amo. A palavra de Deus, quem lê aqui a palavra de Deus? Você crê
palavra de Deus? Ou você acha que ela é mentira? Tenham cuidado, tenham cuidado. Né? Nós precisamos estar atentos. Na semana passada, no sábado, acho, depois que o culto acabou, né? Nós fomos, tinha ali uma festa ali embaixo sobre as nações, né? Cada um podia ter uma experiência da culinária de vários países, né? Foi semana passada, já acabou no caso. Mas aí eu encontrei uma pessoa, né? A gente estava conversando, tudo. E aí ela estava me relatando algumas coisas que eu fiquei assim, bem impactada. Olha só o que aconteceu, vou falar rapidamente o que aconteceu. A gente conversando, né? E ele ali falando e tal, e ele falou assim, sou advogado e tal. E ele viu que o funcionário lá no trabalho, né? Lá no trabalho, esse funcionário entrou com um processo contra ele. E esse advogado foi lá. Ele falou, vai lá, viu? Vai lá. Né, vai lá porque o juiz precisa de testemunha. Aí eu disse, que eu? Testemunha? Não vou não. Não, eu não vi nada. Não tem problema não, você pode ir lá, é só falar, você testemunha e pronto. O quê? Não, só tem nada a ver não. Aí pegou, chamou o chefe e falou assim, ele falou, não vai lá ser de testemunha não. Aí o chefe veio e falou assim, vem aqui, né? E ele já estava assim, curioso, né? A esposa do advogado estava junto também. Aí ele falou assim, você viu? Perguntou, o advogado falou assim, você viu o que aconteceu? Você é testemunha do ocorrido? Não. Então aqui, tá bom. Vamos lá. E aí chegou, né? Ele falou assim, então, você podia ir lá, tal, você vai lá. Né? Outra pessoa poderia ser testemunha. Quando saber por que você não quer ir? Aí ele falou assim, posso te falar? Deixa ele de lado aqui. Eu vou te falar o que aconteceu. Muito claro. Ele não presenciou o fato. Você está falando para ele ir lá, falar mentira. Mentir, você pediu para ele mentir. É isso? Ele pode mentir? Não, o Senhor ele não tem prazer na mentira, ele não aceita a mentira. O diabo é o pai da mentira. E aí o chefe falou, não, pensa só, pessoas cristãs ali. O chefe também era cristão, olha que vergonha. Né? E ela falou assim, pode acontecer uma coisa dessa? Você acha certo? Eles são testemunha falsa? O testemunho tem que ser verídico. Se ele viu, ok. Mas ele não presenciou o fato. Você quer que eu obrigue um funcionário a ser testemunha e mentir? Não vamos aceitar isso não. E aí, eles foram embora, né? Lembra que o outro tinha ido lá falar, que tinha sido testemunha e tal? E aí ele ficou assim incomodado, né? À noite não dormia, né? Por quê? Ele mentiu, o Senhor não estava satisfeito com ele, né? E essa pessoa que ser muito testemunha mentirosa, ela não tem sossego, né? Porque ele foi lá e falou assim, não, eu vi nele, ele fez errado, mas era mentira. Está vendo a diferença entre os dois? Né? Um seduziu a mentira, preocupado com o filho do diabo. Agora o outro não. Às vezes você pensa assim, que nada, é uma mentirinha de nada. Gente, é muito sério quando você vai diante do juiz, né? Você tem que jurar diante da Bíblia, falar a verdade. É algo sério. Né? Então eu conversando com esse amigo, né, uma pessoa cristã, né, às vezes crente que falam a verdade, e às vezes o crente está ali meio em cima do muro. Quem que você vai ser ele como modelo?
Gente, é uma coisa muito séria, você entende perfeitamente, né? Mas assim, encontra com alguém, né? Por exemplo, quem gosta aqui de Fusca? Né? Você vê um Fusca branquinho, tão bonitinho, aí a pessoa fala assim, eu tenho em casa um carro, igual esse, tá lá guardadinho. É mesmo? Deixa eu lá ver, eu gosto tanto de Fusca. Não, melhor não, vamos lá não. Não, senhor, eu só quero ver, porque eu sou apaixonado por Fusca. Ou então você tira uma foto, me manda no WhatsApp. Não, tá em outro lugar. E aí você percebe que é mentira. A pessoa não tem o Fusca. Né? Então são vários casos. Eu presencio, né? Tantas coisas. O que eu estou dizendo não é só diante de um juiz mentiroso, eu estou falando que Deus está nos observando também. Pensa, pessoas que vêm para o culto e depois do culto vai direto para o motel, e aí quando é no outro dia, encontra com você, paz do Senhor, tudo bem? Aí você fala assim, engraçado. Ontem eu vi seu carro entrando no motel. Como assim? Eu vi. Olha, acontece, pessoas mentirosas. E você acha que elas conseguem mentir para Deus? Elas conseguem enganar a Deus? Quem é o pai delas? É o diabo. Olha só, você fica muito desanimado, né? Você sabe o que é desanimado? Né? Às vezes, lembra que eu disse? Você despreza a Deus, você não quer obedecer suas leis, você acaba se envolvendo com práticas pecaminosas e de repente você começa a se sentir desanimado, né? Porque você se envolveu com a fofoca, você foi se afastando, começa a se sentir sozinho, e uma angústia, e você começa a perceber que você está, né, num meio assim, tão envolvido com essas coisas ruins, seja lá quem for, o pecado vai cada vez te trazendo assim para um lado, né? Como se estivesse assim, todo um lamaçal, né? E como que você faz para sair disso? Para respirar diante de tudo isso? Olha só o que diz a palavra de Deus. Estou encurvado. Você sabe o que é encurvado? Sabe o que é encurvado? Olha só, a pessoa vai ficando tão deprimida, tão chateada, que ela vai se prostrando. Ela vai cada vez mais se desligando daquilo que é do alto, ela vai só olhando para baixo, e é só sofrimento, e ela vai se aniquilando, se afundando, ela vai ficando tão mal. A palavra de Deus está dizendo, olha ali. Estou encurvado, estou muito abatido, né? A sensação que você tem é que você está gelado por dentro. Ando lamentando todo dia, né? Para onde que eu vou? Tanto faz. Estou em casa sozinho. E aí agora o que eu faço? Todos os dias você se lamenta, né? A pessoa fala assim, amigo, vamos ali. Não quero ficar só. É o que diz em Salmos 38:6, né? Então você pode levar esse conselho também para os seus familiares. Por que tudo isso? A pessoa tem ali um amigo, um grupo de amigos da igreja,
né? É tão feliz, é tão legal, vai a acampamentos, né? Ali, 4 dias, feliz, e de repente está só, né? E ele poderia estar ali no meio da igreja, né? Poderia estar aqui, ó, junto com a Beatriz, com o Valquim, com todas as pessoas ali, feliz, compartilhando. E ele não tem isso, né? A mente dele está tão deteriorada. Vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Como você pode ajudar? Você vai ajudar? Você ajuda? Você dá um socorro? Olha só, prestem atenção que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão ficar emocionados. Olha só. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Quem faz isso? Olha só, está em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quem falou isso? Fala para mim, quem falou isso? Olha, se andarmos na luz, olha só, Senhor, por favor, me perdoe, eu quero estar contigo. Quem vem? Jesus. Jesus, ele vem compartilhar com você, ele vem ter comunhão com você, né? Lembra que você estava ali, encurvado, desanimado? Jesus diz assim: olha para mim, levanta a cabeça, eu te amo, eu te amo. Você viu hoje a música que falava? O Senhor nos ama, né? Às vezes mesmo que nós nos distanciamos, o amor do Senhor, ele é eterno, né? Ele nos ama, ele nunca nos abandona, né? Mas se estamos em pecado, é diferente. O que precisamos então? Nos arrepender e pedir ao Senhor que nos perdoe, e Ele aceita o nosso pedido, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, ela é única e ela é generosa. Ah, Beatriz, vem cá, Beatriz, por favor. Beatriz está ali curvada, né, desanimada, lamentando. Aí você chega e fala: oi, Beatriz, fica assim, não, levanta a cabeça, olha aqui para mim. Jesus te ama, sabia? Você precisa de ajuda? Ela vai dizer: aconteceu isso na minha vida, felizmente eu errei. Não, você vai melhorar, vamos lá, você aceita o desafio? Vamos lá, eu vou orar por você. Tá vendo? É isso que precisamos fazer. A gente precisa levar o socorro a quem precisa. Ajudar, ninguém quer ajudar. Mas Jesus, ele é o nosso socorro, né? Tá vendo aqui, ó? Jesus, ele está sempre pronto a nos ajudar. Então, você está com depressão, está preocupado? Não, vem até mim. Então a gente precisa dar esse socorro às pessoas. Cuidar das pessoas, isso tem muito valor, né? Mas às vezes o dinheiro acaba sobrepondo isso. Vê só, né? O dinheiro, ele dá poder, é poderoso o dinheiro. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Olha, vem cá, Beatriz.
Se o olho direito pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Viu? Ela disse. Obrigada, Beatriz. Então, Mateus, no capítulo 5, versículos 29 e 30, diz assim, ó, olha que lindo. Presta atenção aqui, olha só. Olha só. Atenção. Se, né, Mateus está dizendo, né, Jesus aconselhando as pessoas, se você é seduzido, né, por exemplo, assim, a sedução está destruindo, então é melhor você arrancar seu olho e jogar fora do que você ir com o seu corpo perfeito para o inferno, né? Por exemplo, a pessoa homicida, ela não consegue matar, é melhor ela cortar sua mão e jogar fora do que ela ir toda perfeita para o inferno. Jesus aconselhou as pessoas. Isso é o quê? Isso é evitar, isso é um conselho para evitar o pecado. Jesus, ele veio a este mundo, nos amou, né? Eu sei que hoje, nos tempos atuais, as redes sociais têm nos influenciado de uma maneira forte, pesada, né? Às vezes, quando eu leio certas coisas, né? E quando eu vou preparar a mensagem, eu falo assim, Jesus, não vou falar isso, vai ser muito forte. O Senhor diz assim, olha, é necessário, né? Esse tema causou estranhamento a vocês hoje? Né? A palavra de Deus que está dizendo. É a palavra dele. Né? Nós precisamos entender que a carne, ela tenta nos seduzir. Né? Então, se algo está te fazendo pecar, é melhor se desfazer disso. Por isso que eu estou sempre dizendo, é importante você vir aos cultos, aos sábados, aos domingos, para quê? Para você, de uma maneira espiritual, limpar a sua mente, seu coração, dar lugar à palavra de Deus, né? E o Senhor, o que Ele vai fazer? Através da palavra dele, Ele vai te limpando. Você vai cada vez tendo menos práticas de pecado. Veja só, uma árvore, ela solta ali suas folhas, alguém vem varrendo, né, até tudo ficar limpo. Então o pecado em nossas vidas é isso, ele vai sendo retirado, limpando, Beatriz. Amém?